na própria gestão do Leco, em 2019, São Paulo já havia feito um FDIC. Então, aquela história, não, isso é inovador, nunca antes na história deste país, que é tudo o mesmo estilo, menos. Falar sobre agora talvez o grande nome do São Paulo esse ano é o bendito, o falado FDIC, né? Certo. Que ainda o torcedor de São Paulo está tentando entender tudo isso ainda, está novo. Mas queria saber qual que é a sua opinião sobre o FDIC, se você achava que realmente era uma boa solução no início, ou se sem o FDIC daria para fazer uma gestão, e se você acha que ele está sendo cumprido até o momento. Bom, vamos separar em duas questões, talvez a mais especificamente financeira e a que se esperava que tivesse efeitos de governança. A específica financeira, e por que quando isso passou pelo Conselho, eu votei contra o FDIC. O FDIC, primeiro explicando para o pessoal, né, o que é especificamente. Então, o São Paulo tem vários contratos de longo prazo. Então, tem contrato de patrocínio até 2030, 2031, contrato de naming rights, tem os próprios contratos de transmissão, o contrato de transmissão da Libra com a TV Globo, ele é de 2025 a 2029, são 5 temporadas. Todos esses contratos eles têm um valor a receber futuro. E o São Paulo precisa de dinheiro hoje. Então você tem esses contratos, tem as próprias contribuições associativas dos sócios do clube social. Então são todas receitas previsíveis de longo prazo. Então o que é o FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios? O fundo compra esses direitos a receber. O cotista do fundo, na verdade, ele passa a ser um credor do São Paulo. O São Paulo, o cotista do fundo, aporta o seu dinheiro no fundo. O São Paulo entrega, vende os direitos a receber no futuro. Então o São Paulo fica com o dinheiro antecipado. É um termo que se fala muito, é antecipação de recebíveis. Para você antecipar uma receita, tem um custo financeiro. Então, quando você pega o empréstimo bancário, muitos empréstimos bancários do São Paulo eram feitos em troca com garantia desses mesmos contratos. Então, você tinha empréstimos bancários cuja garantia era o contrato de publicidade do brasileiro, ou um empréstimo bancário que a garantia era o contrato de patrocínio. E para você antecipar o dinheiro tem um custo financeiro, tem uma taxa. Essa taxa, o FDIC tem uma taxa nominal que seria menor. Então, a princípio seria mais atrativa. Mas o FDIC ele tem custos intrínsecos à questão de geração do fundo, gestão do fundo, administração, taxas de auditoria, taxas que você paga para a CVM, comissão para quem vende as cotas do fundo. Isso são todas práticas normais do mercado financeiro. A hora que você vai somando esses custos intrínsecos à remuneração que o investidor vai receber, dá um valor muito parecido ou até um pouco maior do que o São Paulo vinha conseguindo com operações bancárias. Isso quem está dizendo não sou eu. Isso quem está dizendo foi a empresa KPMG, que foi contratada pelo São Paulo para avaliar o FDIC. E eles colocaram isso no relatório que eles apresentaram para o Conselho Deliberativo. Então, como redução da despesa financeira, não teve grande efeito. Aliás, praticamente eu diria que não teve efeito, porque já se sabia que não haveria uma grande redução do custo financeiro. Então, como isso foi vendido para a solução das despesas financeiras, eu votei contra. O que o projeto em si, a ideia do FDIC, pode ter de bom? Então, a questão da governança vai fazer com que o São Paulo tenha alguns limites que têm que ser respeitados. Então, na nomenclatura ali falava em covenants, são os compromissos do São Paulo com o fundo,
para mostrar, para garantir que o São Paulo tivesse uma administração adequada. Então, entre esses, os principais seria uma necessidade de gerar superávit a cada período. O período que se faz a apuração é trimestral. E o futebol tinha um valor específico, e isso é público, está nos relatórios do FDIC que você consegue levantar na B3, tinha um limite de despesa anual do futebol de 350 milhões de reais. No primeiro semestre, então, a própria Outfield, que é parceira da Galápagos, que é a empresa que estruturou esse fundo, ela emitiu, isso está público, está no site do São Paulo, inclusive, um relatório, relatório gerencial, onde eles mostram que no primeiro semestre, os 2 trimestres, o clube já não respeitou a exigência do superávit. E que nos 2 trimestres o futebol gastou mais do que estava previsto. Eu até acredito que ao final do ano o São Paulo Futebol Clube vai apresentar sim um superávit. Não sei se todo o superávit que se esperava quando foi feito, elaborado o orçamento, mas exclusivamente às custas de vendas, negociação de direitos de atletas, muito superiores ao que estava previsto. Então, a própria Outfield, parceira, a empresa que elaborou o fundo, publicou esse relatório, mostrando que não estão respeitando esses compromissos. É um relatório ainda com um tom bastante positivo, dizendo, não, olha, a gente vê, ainda está no negativo, mas as expectativas para o segundo semestre, com as vendas de jogadores, com receitas mais elevadas que você recebe no segundo semestre, o São Paulo deve conseguir atingir, mas quanto ao futebol é mais difícil. E esse relatório, inclusive, ele é muito interessante. Então, qualquer um que pesquisar FDIC, Outfield, relatório gerencial, está muito fácil de encontrar em qualquer buscador. Ele desmonta algumas coisas. Então, uma dessas é o famoso jogador que veio de graça. O São Paulo não gastou nada para contratar jogador. No relatório da Outfield está mostrado lá que foram quase 29 milhões de reais. Porque quando você contrata o jogador de graça, na verdade você não pagou direitos para outra entidade esportiva. Mas você paga comissões, você paga luvas, você tem uma série de despesas que não são baixas. Então, o São Paulo não gastou nada. Mentira, o relatório da Outfield mostra que no primeiro semestre já haviam sido 29 milhões. Se você fosse o presidente do São Paulo, você teria fechado esse FDIC ou teria procurado uma outra modalidade mais interessante para tentar fazer essa recuperação aí do São Paulo? Eu acho que o FDIC foi uma tentativa de conseguir dinheiro a custo mais baixo. Eu acho que a hora que me mostrassem um relatório de empresa independente dizendo, olha, o custo financeiro está o mesmo, eu voltaria na gestora, bateria na porta, olha, essa comissão que vocês estão pedindo, com esse jeito, com essa comissão aqui eu não consigo, porque o meu custo vai ser alto. Olha, essa taxa de administração está muito alta. Você conseguiria reduzir isso? Eu acho que faltou um pouco dessa... Não sentei na mesa com ninguém para negociar, mas acho que a partir do momento que eu tinha um relatório de empresas independentes me mostrando que não haveria ganho financeiro, eu acho que eu teria voltado à gestora para tentar renegociar os termos. Se conseguisse enquadrar numa taxa financeira efetivamente vantajosa contra os empréstimos bancários, eu não tenho nada contra o conceito, que aliás não é original. Na própria gestão do Leco, em 2019, São Paulo já havia feito um FDIC. Então, aquela história, não, isso é inovador, nunca antes na história deste país, que é tudo o mesmo estilo, menos. A diferença é que na época do Leco não se fez toda essa propaganda, foi feito
Foi autorizado se captar até 36 milhões, eles conseguiram captar 34 milhões, e transcorreu tudo muito bem, pagaram tudo que tinha que pagar, ajudou um pouco na época, mas não é algo que vá resolver os nossos problemas. Pelo lado positivo, os vencimentos de empréstimos bancários geralmente são mensais e no FIDC a projeção é trimestral. Então você consegue organizar um pouco melhor esses pagamentos. Mas a dívida não desaparece, mudam os credores. O credor deixa de ser o banco, passa a ser o cotista do fundo.